chama nós. Isso, flua no poder do Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Te louvamos, Jesus. Aviva outra vez. Levante as suas mãos e continue entregando a Ele a melhor adoração. Isso, flua, flua. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Obrigado, Senhor. Acende outra vez. Te louvamos, Senhor, te adoramos. O Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, toda a adoração. Declaramos em nome de Jesus o seu poder, mais uma vez sendo derramado sobre as nossas vidas. Levante as suas mãos e adore com toda a sua força. Tua chama em nós, aviva outra vez, aviva outra vez. Na nossa geração tem lenha pra queimar, pode incendiar, vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar, vem, Senhor, pode incendiar, vem nos batizar, me batiza com fogo. Obrigado, Senhor. Queremos mais uma vez, Senhor, engrandecer ao seu nome e dizer que o Senhor é nosso Deus e nós somos totalmente dependentes de Ti. Nós reconhecemos mais uma vez nessa noite que sem o Senhor nada poderemos fazer. E diante de tudo isso nós pedimos, Espírito Santo, que mais uma vez o Senhor continue operando sinais, maravilhas e milagres sobre nós. Nós te amamos e nós exultamos pela sua presença e declaramos essa noite o teu poder mais uma vez sendo manifestado. Declaramos em nome de Jesus o renovo do teu Espírito Santo sendo derramado sobre as nossas vidas. Eu declaro cura sobre você, eu declaro unção sobre a sua vida, eu declaro o poder de Deus te enchendo mais uma vez de uma forma sobrenatural. Nós te honramos nessa noite, ó Pai. Pedimos que teu Espírito de sabedoria e revelação do pleno conhecimento de Cristo venha sobre nós e que seja feita a tua vontade, Senhor. A tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado, Senhor. Levante as suas mãos e comece a agradecê-lo. Isso. Levante as suas mãos e comece a falar obrigado, Senhor. Obrigado porque de 1000 lugares que eu poderia estar, o Senhor me presenteou com hoje eu estar na sua presença, com hoje eu estar na sua casa e mais uma vez receber do Senhor. Te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus bem forte? Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Boa noite, graça e paz. Amém? Que noite abençoada, hein? Que noite maravilhosa. Que bom que você está aqui. Eu sei que às vezes nós chegamos na igreja, né, como o planejado do nosso dia, e nós oramos e falamos assim: Senhor, toca a minha vida hoje. Às vezes até parece ser uma oração humilde, mas tem algumas coisas que nós precisamos entender. A cruz nos mostrou que o agrado de Deus é de tocar as nossas vidas. Amém? Pode baixar um pouquinho, por gentileza, o fundo musical. Acho que é no retorno aqui. Isso. Glória a Deus. E eu quero que você mude essa oração essa noite, amém? A oração nossa deveria ser: Senhor, ensina eu a entregar um coração quebrantado ao Senhor.
A Bíblia diz assim em Salmo 51 que um coração quebrantado e contrito o Senhor não despreza. Amém? Um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Amém? Pode baixar um pouquinho. Amém? Então entregue teu coração. Pode baixar mais. Aê. Amém. Está me escutando bem daí? Glória a Deus. Estou 100% agora, benção demais. Irmãos, acho que vocês perceberam, a gente está passando alguns processos de adaptação. Amém? Que nem aquela trend que rolou um tempo aí no Instagram. Primeiro você começa, depois você melhora. E Deus está nos presenteando nesse começo, né? Vamos dizer que nós estamos no começo. E para a glória de Deus estamos melhorando, amém? Hoje é o segundo culto aí com o nosso Data Show. Ó, você viu que bonito lá? Benção de Deus, né? Hoje nós estamos filmando a nossa primeira ministração também para o canal do YouTube, que algumas pessoas já haviam nos cobrado sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para você, nós estamos caminhando, amém? Vamos continuar cada dia mais, em nome de Jesus. A Bíblia diz assim que aqueles que são filhos de Deus, eles caminham de glória em glória, então nós temos que avançar a todo momento. Se você está parado em alguma área da sua vida há muito tempo, tem alguma coisa errada aí, amém? Libere a fé em nome de Jesus que essa área vai começar a voltar a andar de novo, amém? Como eu disse, o desejo de Deus é de tocar a sua vida. Não chegue diante do Senhor como se não fosse. Como se hoje Ele estivesse mal-humorado e não quisesse tocar em você. Não quisesse transformar a sua vida. Não quisesse te encher com o teu poder. Amém? Ele está todos os dias te esperando no lugar secreto. Amém? Nós vamos fazer na verdade 2 dias de ministração sobre o poder da palavra. Eu quero que você abra sua Bíblia por gentileza. Em Hebreus capítulo 4, versículo 12. E hoje nós vamos entender algumas coisas sobre a palavra de Deus e o poder da palavra de Deus, amém? Vamos ministrar hoje e domingo. Inclusive no domingo é ceia, amém? Vai ser uma noite abençoada. Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Uau! Eu vou repetir isso aqui. E julga os pensamentos e a intenção do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Uau! O que é a palavra de Deus? As pessoas entendem que a palavra de Deus é só quando Deus fala com você através de uma profecia, de alguém que chega, talvez pulando, rodopiando, coloca as mãos na sua cabeça e fala: assim diz o Senhor. E isso não é a totalidade do que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é a Bíblia, amém? A palavra de Deus é tudo aquilo que Ele falou, que Ele fala e continuará falando para nós, amém? Você já ouviu falar que a Bíblia é o nosso manual de fé e regra e prática? Já ouviu falar sobre isso? É importante nós entendermos isso, porque aquilo que você entende, você consegue desfrutar de uma intensidade maior, amém? Se você não conhece, você não desfruta. Se você conhece, você desfruta. E nós criamos, infelizmente, pela ótica da religião, de falar algumas coisas que Deus não falou.
de agir de algumas formas que Deus não deseja com que você haja, de se comportar de algumas formas que Deus não quer com que você se comporte. Mas como que eu alinho isso? Só uma forma de você alinhar isso, conhecendo a palavra de Deus, amém? A primeira coisa que nós precisamos entender: cada igreja, quando vai ser fundada, quando vai abrir o CNPJ, é obrigado por lei essa igreja ter um livro que se chama Estatuto. E no Estatuto vai a doutrina da igreja. Doutrina não tem a ver com a roupa que você usa, a doutrina tem a ver com o ensinamento que está dentro da palavra de Deus. Esses dias, conversando com algumas pessoas, algumas igrejas, elas mudaram o estatuto. E elas mudaram o estatuto dizendo que a Bíblia, antigamente eles falavam assim: a Bíblia é a palavra de Deus. Eles alteraram para a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas pastor, isso muda o quê? Há uma grande diferença. E eu quero explicar para você essa noite essa diferença, para que a gente possa continuar até chegar no texto base. A primeira coisa que você precisa entender: quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, eu estou falando que desde Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra de Deus, foi Deus que permitiu, foi Deus que fez, e ela é totalmente inspirada por Deus, amém? Quando eu digo que ela contém a palavra de Deus, aqui está o grande problema. Eu estou falando que a Bíblia ela não é totalmente inspirada por Deus. Se a Bíblia não é totalmente inspirada por Deus, pode ser que ela contenha outras coisas, como pensamentos humanos, como falhas humanas, ou como algumas coisas que não poderiam estar na Bíblia, mas mesmo assim estão. É a mesma coisa quando você está de regime, você vai lá, você compra o refrigerante. Quando você entra de regime, você costuma ter a mania de ler o rótulo das coisas, não é? Você vai lá, esse produto contém sódio. Ele não é, por exemplo, um salgadinho, vai. Vocês gostam de salgadinho? Glória, gosta. Ama chips. Está escrito na embalagem lá. Agora vem até um quadradinho, né, preto e branco, lá destacado, grande assim, alto teor de sódio. Aquele produto, ele pode ter uma grande quantidade de sódio, que é o sal, mas ele não é um pote de sal, você está me entendendo? Um exemplo, ele é uma batata, ou ele é um salgadinho de milho. Você está entendendo onde eu quero chegar? O perigo de quando a pessoa fala que a Bíblia contém a palavra de Deus. E a Bíblia é algo inerrante. Eu vou ter que fazer que nem o Silvio Santos, vou ter que amarrar o microfone aqui. Vamos lá, algumas coisas para nós entendermos sobre a Bíblia e por que ela é totalmente a palavra de Deus. Isso constará no estatuto dessa igreja, amém? Nós já estamos em produção, isso constará no estatuto da nossa igreja. É importante você, como membro, como obreiro, entender isso. Amém? Uma coisa que você precisa entender: a Bíblia ela foi feita por 40 autores diferentes. Dá para você dar um glória? Ela foi escrita num período aproximadamente de 1400 a 1600 anos de produção. E é interessante que esses 40 autores, eles tinham nacionalidade, a maioria diferente, eles tinham profissões diferentes, consequentemente eles tinham culturas diferentes, tinham pensamentos diferentes. E mesmo assim, o assunto da Bíblia é um só. Eu já vou abrir um parênteses aqui, eu preciso te dar esse conselho e liberar essa palavra sobre a sua vida. Quando você for ler a Bíblia, não procure você nela. Amém? Quem já viu aquela pessoa assim, no dia de dificuldade, pega a Bíblia, vai lá, Senhor, por favor, me dá um versículo, e abre. Dessa forma, você está procurando você nela. E você vai se equivocar. Sabe o que é interessante? Se você abrir lá e falar assim, ó, amaldiçoa o seu Deus e morre, você vai fazer? Você não vai fazer. A Bíblia, ela não é um amuleto, amém? A Bíblia é a palavra de Deus. Mas pastor, como eu devo ler a Bíblia? Você vai ler a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, você vai procurar Jesus nela, amém? Quando você encontrar Jesus, o conhecimento vai vir. Depois do conhecimento vem a revelação. Depois da revelação vem a vivência.
Depois da vivência vem a sabedoria. Depois da sabedoria você se achou nele, amém? Lembra do dia que Pedro recebeu a revelação de quem era Cristo? Nós sempre pregamos isso aqui. O que Jesus falou para ele? E tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. E esse é o fundamento de você ler a Bíblia. A partir de hoje, em nome de Jesus, eu libero uma palavra sobre a sua vida. E eu comecei a profetizar. Levante suas mãos, em nome de Jesus. Que você pegará a palavra de Deus, o nosso manual de fé, regra e prática, e através de você ler, procurando Jesus, você começará a identificar quem você é realmente nele, amém? E aqui está o segredo do sucesso da sua alegria, amém? Aqui está o segredo de você se encontrar nele, amém? A Bíblia diz assim que nós temos que ser achado em Cristo e ser encontrado nele. Através disso não terá mais justiça própria sobre você. Através disso a religião não conseguirá dominar você. Através disso revelações, experiências, você começará a viver na presença dele. Você crê nisso em nome de Jesus? Sabe, meus irmãos, acabou o tempo de nós começarmos a caminhar por experiências dos outros. Nós começaremos a caminhar pelas experiências que Deus tem nos dado, amém? Ai, 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 eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. E eu olhei ali, eu lembrei, para a glória de Deus, o testemunho. E nós vamos caminhar em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Há uma unção sobre essa igreja, amém? Eu já comecei a sentir calor, amém? O Senhor está aqui. E o que é o tema central da Bíblia? Pastor, se fosse para resumir a Bíblia numa palavra, qual seria essa palavra? Alguém se arrisca? Quero o microfone. Jesus. Jesus é o tema central da Bíblia. A Bíblia é sobre Jesus. Se você começar em Gênesis e ler, você vai perceber que Jesus estava lá na criação. Se você ler Gênesis, você vai perceber que aquele cordeiro que morreu depois que Adão tinha pecado e Deus faz uma veste para cobrir o corpo de Adão e Eva, aquele cordeiro apontava Jesus. Se você for para Êxodo, você vai ver Jesus. Se você for para Números, você vai ver Jesus. Se você for para Levítico, vai ver Jesus. Se você for para Deuteronômios, você vai ver Jesus. Se você for para os livros poéticos, você vai ver Jesus. Se você for para os profetas maiores, você vai ver Jesus. Se for para os profetas menores, vai ver Jesus. Amém? Glória a Deus. Dá um glória aí bem forte. E de um tempo para cá, saiu uma moda que diz assim que tem que atualizar a Bíblia. Você já ouviu falar nisso? As pessoas elas não sabem, mas infelizmente elas estão atraindo maldição para elas mesmas. Apocalipse capítulo 22, versículo 18, diz algo muito interessante. E eu quero que você leia comigo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Amém? Eu vou falar de novo. Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Eu vou falar de... brincadeira. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar algo, Deus lhes acrescentará as pragas descritas neste livro. Uau! Ai daquele que mover uma vírgula, um tio ou um ponto, está amaldiçoado, porque é a palavra de Deus. Dá para você dar uma glória bem forte? A Bíblia, como eu disse, quando você lê ela, procurando Cristo, você se encontra. E sabe como que você se encontra? Existe mais de 8.000 promessas para os filhos de Deus. Eu vou falar de novo para você dar uma glória. A Bíblia existe mais de 8.000 promessas para os filhos de Deus. Nós vemos 5.000 promessas no Velho Testamento, 3.000 promessas no Novo Testamento. E pastor, da onde vem a palavra testamento? Testamento vem da mesma palavra de testamento, de herança, sabia disso? Vou ter que amarrar o microfone. Testamento tem a ver quando uma pessoa tem muitos bens, amém? Pobre não faz testamento, pobre só morre. Mas quando uma pessoa tem muitos bens, vocês parem. Quando uma pessoa tem muitos bens, muito tempo antes dela morrer, ela pega uma carta, ela escreve lá: as minhas fazendas eu vou deixar para a minha filha amada mais velha.
As minhas empresas eu deixarei para o meu filho mais novo. E ela escreve ali uma lista da herança, de o que ela vai deixar para quem ela bem entender. Isso é um testamento. Quando a Bíblia está falando de Velho Testamento e está falando de Novo Testamento, está falando de duas dispensações, Velha Aliança e Nova Aliança. Por isso que a Bíblia existe 8.000 promessas, para que nós possamos tomar posse daquilo que Cristo já deixou para nós. Amém? O Velho Testamento, por que chama Velho Testamento? Porque é a preparação. Repita comigo, preparação. Preparação do quê, pastor? Preparação de Jesus. O Velho Testamento ele é progressivo, amém? Você vai lendo lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, aí você chega em Isaías. Eu creio que a partir de Isaías, que começa a falar de uma forma mais intensa do Messias que haveria de vir, vemos a promessa de Deus ser estendida a todos através da vida de Abraão. E assim nós vamos vendo uma progressão da revelação de um Cristo que haveria de vir, amém? E então o Novo Testamento, o que é o Novo Testamento? O Novo Testamento é a consumação. E aqui eu quero te dar uma boa notícia. Se prepara para o glória. Sabe o que significa consumação? Que a herança já foi entregue para quem é de direito. Na cruz do Calvário, as últimas palavras de Jesus foi: está consumado. No original grego, tetelestai. Ali ele quis dizer que toda a minha obra que eu precisava fazer, eu finalizei. Ele ressuscita ao terceiro dia, ele passa 40 dias, ele sobe aos céus. E a Bíblia diz que quando ele é assunto aos céus, ele sobe aos céus, ele senta à direita de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo. Sabe o que quer dizer? Que você não vai ser abençoado, você já é abençoado, amém? Quer dizer que esse testamento já está liberado para você usar. Quer dizer que as heranças do Senhor já estão disponíveis para a sua vida, para a partir de agora você viver uma vida de desfrutar, de receber, de ter uma intensidade e de viver nessa terra como um filho de Deus. Não há mais motivo para você viver uma vida de miséria. Não há mais motivo para você viver uma vida de infelicidade. Não há mais motivo para você viver uma vida de doenças, porque Cristo, Ele consumou a obra na cruz do Calvário. Receba isso em nome de Jesus. Eu sempre digo isso aqui, o ser humano, infelizmente, ele tem uma mania de começar a cair na rotina e começa a colocar as coisas no automático. Mas deixa eu falar uma coisa para você: o Evangelho, ele é poder de Deus. O Evangelho tem a ver com você entender a obra da cruz através de Cristo e entender que agora você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo do pecado, você não está mais acorrentado, mas agora a Bíblia diz assim: foi para a liberdade que Cristo vos libertou. O poder da palavra de Deus é de trazer liberdade para você. A Bíblia diz assim: eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Receba a vida de Deus em nome de Jesus. Receba a abundância de Deus em nome de Jesus. A Bíblia também diz assim: aqueles que crerem comerão e viverão o melhor dessa terra. Pastor, mas você está querendo falar que todo mundo vai ficar rico? Não! Como assim? Prosperidade não é riqueza. Riqueza é dom, sabia? A Bíblia fala que riqueza é dom. Não é para todos, mas a prosperidade é para todos. E sabe o que é a prosperidade? É não te faltar nada. Amém? Mateus capítulo 6, versículo 25 fala o que? Não andeis preocupado com coisa alguma, né? Com o que haver de vestir, com o que haver de comer. O que Deus prometeu para todos nós, que não vai faltar roupa, não vai faltar alimento, não vai faltar mantimento, não vai faltar alegria, não vai faltar comunhão, não vai faltar experiências, não vai faltar milagres. Esta é a verdade da palavra de Deus, amém? Uau! Não viva uma vida no automático. Todos os dias medite no livro dessa lei, amém?
Todos os dias vai lá, tira um momento de qualidade e começa a ler, começa a declarar e começa a agradecer pelaquilo que Jesus já fez por você. Sabe o que era o seu lucro? Morte, condenação eterna. Não era para nós estarmos aqui. Mas a herança, que é a palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Agora você foi transportado para o reino do Filho do seu amor. Eu estou olhando agora para pessoas que não são obra do acaso ou não são qualquer um. A Bíblia diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Eu estou olhando para pessoas que são coroadas pelo poder que há na palavra de Deus. Por isso que nós lemos aqui nessa noite, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais afiada que uma espada de 2 gumes, amém? Glória a Deus. Eu acho que não vai precisar de uns dias a mais para continuar esse tema, amém? Acho que 2 dias não vai dar não. Pensa num cara que acordou hoje resfriado. Homem não presta nem para pegar resfriado, né? Eu não acordei mais moído, sabe? Resfriadinho, sim. Olhei para cá e falei: e agora? Cabeça parecia que estava um balaio, perna meio dolorida, o pé que eu tinha quebrado, não estava nem conseguindo pisar no chão, não dormi a noite inteira. Mas sabe o que é o poder da palavra de Deus? Sentei no sofá para tomar um café, comecei a declarar a palavra de Deus. Sou curado em nome de Jesus. Verdadeiramente Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cheguei no almoço mais firme, estava conseguindo andar. Fui até buscar a Karen na escola, fui no centro andar. Gente, tem uma coisa que eu odiava ir para o centro. Agora essas mulheres estão fazendo ir para o centro. Acho que é de família que eu estou pegando. E fui para o centro, andei, fui embora, voltei, almocei. À tarde vim para a igreja, fiquei a tarde inteira aqui mexendo com o som, com os cabaiadas, com a live, com o notebook, com o projetor. E estou novo, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Você precisa crer na palavra. Você precisa liberar palavras ao seu respeito, amém? Não há situações que podem ficar diante da palavra, amém? Um dia chegou um pai diante de Jesus, porque o filho estava endemoniado. Ele fala: Senhor, meu filho está endemoniado. Quando ele vê o fogo, ele lança no fogo. Quando ele vê a água, ele pula na água. Se o Senhor pode, por favor, cura meu filho. Jesus olhou para ele. Eu acredito que naquele momento Jesus falou: mas se podes? Eu sinto até uma certa indignação de Jesus aqui. E Jesus olha para ele e fala assim: tudo é possível ao que crê. E o filho daquele homem foi liberto na hora. Sabe qual é o exemplo de uma liderança sadia? Quando você quer que um discípulo se destaque mais que você. E Jesus disse assim: se vocês crerem, vocês farão obras maiores que eu fiz. Em meu nome colocarão as mãos sobre enfermos, eles serão curados. Em meu nome pegarão serpentes e escorpiões, não lhe fará mal. Se tomar veneno mortífero, você não morrerá. E falarão novas línguas. A palavra de Deus é poderosa. Antes de eu continuar aqui, eu quero que você entenda uma coisa. Existe uma grande diferença de força e de poder. Força é algo limitado. Eu vou na academia, eu pego uns pezinhos, no máximo uns 10 de cada lado, já não vai mais. Se eu pegar 12, não levanto. Porque eu tenho força, e a força é pequena. Mas poder significa algo ilimitado. E a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus ela é poderosa. Velho Testamento, Novo Testamento. Testamento significa herança.
Velho Testamento tem a ver com a preparação, o Novo Testamento tem a ver com a consumação. Consumação quer dizer que eu já recebi. Se eu receber agora, através do nome de Jesus, a minha força, o meu poder, através do nome dele é ilimitado, de acordo com o propósito. Sabe o que eu quero falar para você? Diante da palavra de Deus, diante do poder da palavra de Deus, você pode fazer o impossível, você pode fazer milagres, você pode ser usado para curar pessoas, e não há nada que possa ficar diante de você. Mas sabe qual é o problema? É a grande diferença. A grande diferença é que nós temos mais facilidade em acreditar naquilo que não é a palavra do que acreditar no que é a palavra. Porque infelizmente a mente ainda precisa ser renovada e transformada. Mas em nome de Jesus, eu peço para você a partir de hoje sair da zona de conforto e deixar e investir tempo na palavra de Deus, para que Ele renove a sua mente, para que Ele transforme seu ser, para que a palavra de Deus possa começar a atuar na sua vida de uma forma mais intensa. Eu profetizo em nome de Jesus que muitas travas mentais cairão por terra hoje. Eu profetizo em nome de Jesus que muitos pensamentos mundanos vão cair por terra hoje. E geralmente quando se fala de pensamento mundano, certamente a primeira coisa que vem na tua cabeça é pecado. E pensamento mundano não tem simplesmente a ver com pecado, mas tem a ver com incredulidade. Pensamento mundano é quando você olha lá fora, o mundo em crise, o governo em crise, a situação lá fora entrando num colapso, você fala, eu não vou abrir o negócio porque o mundo está em crise. Você está no serviço lá sofrendo, o patrão judiando de você há muito tempo, você ganhando uma mixaria, e você não sai procurar uma coisa nova porque você pensa assim, o mundo lá fora está em crise, acho que é isso mesmo. Isso é um pensamento mudando. Você está entendendo? Agora, o que é um pensamento renovado pela palavra de Deus? Independente se o mundo lá fora está em crise ou não, aqueles que estão em Cristo, eles não estão no reino do Brasil. Como assim, pastor? Você não é um cidadão terreno. A Bíblia diz assim que nós somos peregrinos. A sua pátria é os céus. Você é cidadão celestial. A moeda que governa a sua vida não é o real. A moeda que governa a sua vida é a moeda celestial. Deixa eu te dar uma notícia que talvez você vai chocar. Você não é sustentado, você não paga suas contas pelo seu trabalho, sabia disso? Você vive e paga suas contas porque Deus tem proporcionado isso na sua vida. Eu libero sobre a sua vida um momento novo, uma era nova, uma era de desfrutar com mais intensidade da palavra de Deus sobre a sua vida. É muito triste quando alguém recebe a herança, pega a herança e faz um buraco, coloca dentro e enterra. É muito triste. A herança, o desejo do Pai é que você desfrute. Vamos se colocar no lugar, vamos lá. Vamos fazer uma conjectura, é assim que fala, né? Você trabalhou muito a sua vida toda, você conquistou milhares de reais. Você sabe que você precisa fazer um testamento. Você escreve lá, vou deixar para o meu filho amado todas as minhas coisas. Quando você faz aquele testamento, você faz dedicando para os seus filhos, porque você ama seus filhos. E você quer que seus filhos tenham uma estabilidade futura. Aí Deus te leva, vamos dizer assim. Aí seu filho pega o dinheiro, cava um buraco e coloca dentro e continua vivendo uma vida de pobreza. Você vai gostar de receber uma notícia dessa? Não. Você queria que ele tivesse uma vida de rei, que não houvesse necessidade e que ele estivesse desfrutando com toda a intensidade. A Bíblia fala assim: se vós como pais maus sabe dar boas coisas para seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará para vocês. Sabe o que quer dizer isso? É do agrado de Deus que você vive uma vida plena na presença dEle. Amém? A Bíblia também, ela é profecia, amém? E o que é a profecia? Eu vou falar de novo, profecia não tem a ver com alguém vir colocar as mãos na sua cabeça e falar assim diz o Senhor.
Profecia é muito além disso. Profecia é uma palavra revelada que você recebe de Deus, que diz algo sobre o seu presente ou sobre o seu futuro, e que determinará o seu presente ou o seu futuro. Dá um glória aí. E a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, é uma profecia. Billy Graham falava uma frase que eu sou apaixonado por essa frase. Ele falava assim que a Bíblia é mais atual do que um jornal que vai sair amanhã. Agora vamos lá. Por que a Bíblia é chamada de manual, fé, regra e prática? Eu quero que você guarde essas 4 palavras. Fala comigo, manual. Manual tem a ver com criação. Quando você fala que a Bíblia é seu manual, tem a ver com você entender que Deus te criou e que Ele conhece você melhor do que você mesmo. Quando o engenheiro vai fazer um produto ou inventa um produto, e ele vai lançar esse produto, principalmente um produto eletrônico, ele é obrigado por lei a fazer um manual, para que as pessoas entendam como usar esse produto. Deus, Ele fez você. Deus, Ele formou você. E Deus sabe como você funciona. E para que você saiba usar você mesmo, Ele deixou a Bíblia para que você leia e entenda como a sua vida será. Um exemplo disso, essa mesa de som. Quando nós compramos ela, há 5 meses atrás, a gente conectou ali o microfone, usava para microfone, porque é o que nós tínhamos. É o que nós conhecíamos ela. De repente, deu certo aí, colocamos no Spotify, começamos a usar o Bluetooth para conectar, soltar o pad, soltar fundos musicais. Aumentou a função, porque nós começamos a conhecer ela, não é? Hoje nós conectamos ali e através do som que está saindo aqui, está saindo para vocês, está saindo no retorno, está saindo na filmagem que está acontecendo. Amém? Você está entendendo isso? Tem muitas coisas a respeito de você que você mesmo não sabe. E do contrário, se aquela mesa for 110, a gente ligar ela no 220, por não saber, nós vamos queimar e acabou a mesa. Quando a Bíblia chama de manual, tem a ver com você entender o teu propósito. Tem a ver com você entender quem você é. Tem a ver com você entender a sua missão aqui na terra. Tem a ver com você entender porque Deus te criou. Tem a ver com você entender qual é o seu propósito estabelecido por Deus aqui. Amém? Tem muitas pessoas que estão perdidas no mundo. Tem muitas pessoas que não conseguem fluir mesmo dentro da igreja, porque elas não conseguem entender o manual. Quer começar a entender você mesmo? Eu tenho certeza, você não precisa levantar a mão. Olha para baixo para você não se entregar. Mas em algum momento, ou talvez na maioria dos momentos, você não conseguiu entender você mesmo. Não é? Às vezes vem sentimentos sobre você e você fala, mas por que eu estou sentindo isso? Que eu nem sei por que eu estou sentindo isso, não é assim? Vai para o seu manual. Vai lá. Vai lá procurar Jesus que você vai se encontrar. O manual tem a ver com apresentar a você o teu propósito. Amém? Vamos lá, número 2, fé. Fala comigo, fé. Nós nunca ganharemos de Deus. Fé tem a ver com você ter uma reação daquilo que você crê. Crer é acreditar. Fé é você se comportar como se já aconteceu. Amém? A Bíblia diz assim que a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos e enxergamos. Amém? E eu sempre digo isso aqui. Tiago também diz assim que a fé sem obras é morta. E a fé tem a ver com reação. É meu manual, eu me entendo, eu creio que eu sou, agora eu me comporto com quem eu já sou. Amém? Regra. Regra tem a ver com identificação. Eu já vi pregadores pregando que as leis mosaicas foi algo ruim. E na verdade não foi. Se eu não me engano, o livro de Hebreus fala que a lei era boa. O homem que era mau. E a lei serviu como um exame para o homem para mostrar que pela força do seu braço ele não conseguiria ser bem sucedido. Amém?
Então, quando a Bíblia fala de regra, não tem a ver com limitar você. Deus não é um ser sanguinário que está esperando colocar talvez o hamster na caixinha para ficar ali judiando dele, não. A Bíblia tem a ver com você entender também aonde estão seus erros e que tem um que veio para solucionar todos eles, amém? E prática. Prática tem a ver com mudança de natureza, amém? Mas como assim com mudança de natureza? O Evangelho não tem a ver com reformar o homem. Deus não quer pecadores reformados. Deus quer filhos que nasceram de novo. E quando nós falamos da prática, tem a ver com você nascer de novo e agora ser uma nova natureza. O Evangelho é a natureza de Deus na sua vida. É o Zoe de Deus sobre você, amém? Tem a ver com você viver a vida que Deus preparou para você. Por isso que tem a ver com prática, amém? Vamos lá para a gente continuar. Manual tem a ver com criação, ele sabe quem eu sou. Fé tem a ver com reação. Regra tem a ver com identificação. E prática tem a ver com natureza. Guardou? Amém? Dá um glória bem forte. Abra comigo agora o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Sabe quem é a palavra de Deus? A palavra de Deus tem uma identidade, sabia? Eu quero que você leia comigo. João, capítulo 1, versículo 1. Dá um glória bem forte aí. Vocês estão pentecostal hoje, hein? Todos encontraram amém? Eu vou ler aqui que agora a gente ainda tá show, amém? Estou muito chique. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Dá para você glorificar o Senhor? Em algumas traduções, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O termo para palavra e tanto para verbo, no grego, tem a ver com logos, amém? E o logos, traduzindo, tem a ver com agente da criação. Em outras palavras, está querendo falar aqui, no princípio, o agente da criação estava com Deus, e não só estava com Deus, mas era Deus. Você entendeu isso? O termo logos tem a ver também com o princípio da razão, tem a ver com aquele que governa o mundo, tem a ver com aquele que criou, tem a ver com aquele que santificou, tem a ver com aquele que foi separado, tem a ver com nós nos tornarmos uma unidade, tem a ver com a palavra cumprida, tem a ver com Cristo encarnado, sendo Deus. A palavra de Deus não é simplesmente um livro. A palavra de Deus é Cristo manifestado. Amém? Quer conhecer os pensamentos de Deus? Você já se perguntou o que Deus pensa? A Bíblia fala: quem já prescrutou os pensamentos de Deus? Quem já conseguiu mergulhar no seu entendimento? Existe um, o Espírito Santo. E Ele nos revelou o Espírito Santo através da palavra. E a palavra não é simplesmente esse livro. A palavra é Cristo. A palavra é a revelação de Cristo sobre as nossas vidas. A Bíblia diz assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Sabe aonde começa a sua esperança? Em Cristo. Sabe aonde continua a sua esperança? Em Cristo. Sabe aonde você deve se apoiar? Em Cristo. Sabe aonde deve estar a sua vida? Em Cristo. Sabe qual tem que ser o seu propósito de vida? Cristo. Sabe o que tem que ser a sua alegria? Cristo. Se você acordar todos os dias motivado pelo dinheiro, você vai se cansar.
Se você acordar todos os dias motivado a cuidar do seu marido, da sua esposa, você vai se cansar também. Se você acordar todos os dias motivado para cuidar dos seus filhos, na hora que seus filhos crescerem, eles vão casar, eles vão embora, você ficou sozinho, você vai ser desmotivado. Mas se todos os dias você acordar para entregar a sua adoração, a sua vida a Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você será a pessoa mais feliz dessa terra. Eu sinto que pessoas que estão aqui começarão a viver uma felicidade, uma alegria que nunca imaginou que viveriam. E essa alegria acontecerá através do momento que a revelação de Cristo vier sobre você de uma forma mais intensa, amém? Abre Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos aproveitar, né? Vamos ler. Já estamos caminhando para o final, amém? Josué capítulo 1, versículo 8. Glória a Deus. Não deixe de mencionar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente. Eu vou repetir: para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Desse modo você fará prosperar os seus caminhos e será bem-sucedido. Amém? Que palavra tremenda, hein? Eu vou te contar um pouco o contexto dessa palavra. O povo foi liberto do Egito, foram para o deserto, e Moisés, que era para entrar na terra prometida, por uma desobediência a Deus, Deus fala: a consequência da sua desobediência é que você não entrará na terra prometida. Moisés, com 120 anos, morre, e quem assume é seu discípulo Josué. E quando Deus fala diretamente com Josué, ele se assusta. Imagina a responsabilidade. Moisés é aquele que subia no monte e ficava 40 dias em um relacionamento com o Senhor, e quando descia precisava cobrir o rosto, porque seu rosto estava resplandecente de uma luz tão forte que as pessoas não conseguiam olhar para o rosto dele. Moisés é aquele que viu Deus passar de costa na fenda da rocha e caiu como morto. Moisés era amigo de Deus. Aí de repente, vamos dizer assim, alguém que estava aprendendo, alguém que ainda não tinha muita confiança, porque por mais que ele viu muitas experiências, mas ele viu que Moisés era o representante de Deus para o povo. Aí Deus, quando vê que naquele momento, vamos dizer assim, vem um medo, vem um temor no coração dele, de estar assumindo uma posição tão elevada, uma posição tão importante, uma posição de tanta responsabilidade, Deus vai aconselhar Josué. E olha o conselho que Deus dá para Josué: não deixe de falar a palavra de Deus todos os dias. Não deixe de mencionar a minha palavra. Tem mais, Josué, não só mencionar, mas medita nela de dia e de noite. Em outras palavras, Deus estava falando para Josué: você precisa meditar nela 24 horas por dia. Ela precisa estar dentro de você. E dessa forma, você fará prosperar os seus caminhos e você será bem-sucedido. Aos olhos humanos parece até um conselho simples, né? Mas não é porque é simples que deixa de ser poderoso. Sabe o que eu quero dizer para você com isso? Não despreze os momentos simples que você tem para pegar a palavra de Deus e meditar nela. Não despreze conversa simples na mesa, de sentar. Às vezes a gente chama alguém em casa para tomar um café, faz uma mesa lá,
e senta com essa pessoa para conversar com você, você acha que eu estou só querendo jogar a conversa fora com você? Não. Nós estamos lá, nós estamos meditando na palavra de Deus, porque a gente sabe que dali uma palavra simples muda a vida de pessoas. Às vezes uma oração que nós fazemos juntos e liberamos a palavra muda. Contando o testemunho da nossa irmã. O filho estava preso. Situação difícil. O natural era pegar um tempo muito longo. E nós juntos, na sala da nossa casa, unimos ali a fé, declaramos a palavra, liberamos a palavra. Não precisa nem de advogado. Está livre, para a glória de Deus. Nós acreditamos na palavra, amém? Sabe por quê? Mateus capítulo 24, versículo 32 diz assim: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O tempo pode estar chuvoso. O dia pode estar frio. Pode estar caindo uma tempestade. Sabe o que a Bíblia diz ao seu respeito? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas tu não serás atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descanse na palavra. Se coloque em pé em nome de Jesus. João, capítulo 6, versículo 68, diz algo muito interessante. Jesus estava pregando, e aquele dia a palavra foi dura. Pedi para a equipe de louvor, por gentileza, chegando aqui em cima, se posicionando aqui, em armas de guerra, amém? O povo ungido, né, abençoado, cheio do poder, cheio da unção. Preste atenção nisso, você fica me distraindo aí. E era uma multidão de pessoas que estava com Jesus, muitos. Mas a palavra foi muito pesada, porque foi uma palavra de renúncia. Eles começaram a ir embora. Aí ficou 12, os discípulos. E naquele momento, Jesus testa eles. Fala, viu? Vocês não querem também não? Mas Pedro, movido pela revelação do Espírito Santo, fala assim: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Quando nós falamos da palavra de Deus, nós não estamos falando de palavra humana. Nós não estamos falando de simplesmente palavras positivas. Nós não estamos falando de simplesmente algo bom que vai acontecer. Mas nós estamos falando da fundação do mundo. Nós estamos falando do poder da criação. Nós estamos falando do soberano que domina sobre todas as coisas. Nós estamos falando as palavras de vida eterna. Levante as suas mãos nesse momento. Feche seus olhos. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu profetizo que o poder da palavra de Deus penetrará no teu coração de uma forma que nunca entrou. Revelações, experiências, sonhos, dons espirituais começará a ser manifestado em você. Eu aproveito esse momento e eu dou uma ordem em nome de Jesus para toda a frieza espiritual, tudo aquilo que tem tentado tirar você do propósito, toda seta inflamada, todo espírito de engano que bate em retirada em nome de Jesus. Eu profetizo o poder de Deus sendo manifestado, sendo derramado sobre a sua vida de uma forma intensa, em nome de Jesus. Levante as suas mãos e glorifique a Ele.